Olá, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí para quem está prestando a primeira etapa, quem vai prestar, né? Quem vai fazer a prova aí dia 27 da primeira etapa do PAS. Então vamos lá, nesse vídeo a gente vai falar do povo brasileiro, a Matriz Tupi, que é um documentário produzido pela Isa G. Ferraz. Bom, deixa eu só colocar para marcar aqui para a visualização ficar melhor. Beleza. A primeira coisa que a gente tem que saber, né? Esse documentário, O Povo Brasileiro, né, a Matriz Tupi, ele é inspirado num livro da obra do Darcy Ribeiro. E quem foi o Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, essa fotinha aqui dele, foi um historiador, antropólogo, sociólogo, político, escritor brasileiro, uma personalidade, um intelectual super importante do século XX aqui no Brasil, conhecido principalmente por sua relação com os indígenas e com a educação brasileira. Então, o Darcy Ribeiro, ele teve uma carreira super extensa, assim, um currículo bem recheado e, enfim, ele foi super importante, ele é super importante ainda, todos os escritos, toda a contribuição que ele trouxe, especialmente para as ciências sociais e para a educação, são muito importantes. Então, ele foi ministro da Educação na década de 60, junto com Anísio Teixeira, outro intelectual importante. Eles ajudaram a fundar e a pensar no projeto da Universidade de Brasília. Então, ele, como a gente falou lá no vídeo do Boi de Seu Teodoro, o Darcy Ribeiro também tem uma relação muito estreita com a Universidade de Brasília, mais estreita ainda do que o Seu Teodoro, porque o Darcy Ribeiro foi responsável por pensar, junto com outros intelectuais, como seria a Universidade de Brasília, inclusive seus aspectos físicos enfim, como ele foi ministro da Educação, ele influenciou, redigiu projetos e lutou por reformas educacionais, né, durante toda a vida dele. E, enfim, ele fez bastante coisa que não cabe a gente falar aqui agora, mas só para vocês terem uma leve ideia, caso ainda não tenham nenhuma referência sobre o Darcy Ribeiro. O campus da Asa Norte, da Universidade de Brasília, ele leva o nome do Darcy Ribeiro, se chama Campus Darcy Ribeiro. E lá dentro desse campus a gente também tem um prédio, que é o Beijódromo, esse aqui que eu coloquei da foto, que tem super a ver com Darcy Ribeiro. Na verdade, se chama Memorial Darcy Ribeiro, e aí, informalmente, o nome é Beijódromo, né? Ele foi pensado com a ideia do beijo mesmo, tem a ver com a coisa do beijo, foi pensado pelo Darcy Ribeiro como um lugar para as estudantes se encontrarem, né, namorarem, mas também estudarem, enfim, participarem da vida da universidade. Ele tinha muito essa ideia de que a universidade, ela não era só um lugar para você ir, chegar, sentar, assistir a aula e ir embora, mas que na universidade vários conhecimentos, todos os conhecimentos, na verdade, poderiam se integrar, se reintegrar, né, e não ficar cada um na sua caixinha, cada um no seu curso. Então, a convivência entre cursos diferentes era muito importante, daí a ideia do Minhocão ter vários cursos juntos, né, então a ideia é que estudantes de diferentes cursos se comunicassem, né, o espaço é feito valorizando a ideia de que as pessoas podem se reunir para fazer assembleias, para conversar, para discutir ideias, para discordar, né? A troca cultural, e ele como antropólogo vem muito daí também, a troca cultural, a convivência mesmo, entre os estudantes, professores, todo mundo que faz parte da comunidade acadêmica era uma coisa muito valorizada pelo Darcy Ribeiro. Então, vamos lá, falando do Darcy Ribeiro, então, que escreveu O Povo Brasileiro, né? Que é o livro que inspirou esse documentário da Isa G. Ferraz. Então, no livro, o Darcy Ribeiro, ele tenta fazer uma teoria geral sobre o surgimento do Brasil, né? Ele é um antropólogo, um sociólogo, um cientista social, e aí ele quer entender a nossa formação como povo brasileiro. O que faz a gente ser diferente de outras populações, de outros povos, né? E como essa formação aconteceu. Então, ele vai dizer que a formação desse povo novo, que nós brasileiros somos um povo novo, que nasceu a partir da mistura de 3 outros povos, né? Aquela ideia que a gente já conhece. Dos povos indígenas, então, da matriz Tupi, que é esse documentário que a gente vai ver aqui, da matriz Afro, dos povos de África, e da matriz Lusa, dos povos portugueses.
Então, é a mistura desses três povos na colonização, no início da formação do Brasil, foi que fez com que surgisse um povo novo, que somos nós brasileiros, que viemos desses três povos, mas não somos exatamente a cópia perfeita desses povos, somos algo novo, né? A nossa origem veio deles, os nossos costumes, enfim, da mistura e dos conflitos que aconteceram, porque essa mistura e essa miscigenação que aconteceu no Brasil, a própria formação do povo brasileiro não foi de maneira nenhuma um processo pacífico, né? Teve muita violência, teve muitos conflitos, teve muitas trocas também, mas aconteceu de uma maneira violenta mesmo, né? De cima para baixo, hierárquica, dos portugueses em relação a essas duas outras matrizes aqui que a gente já conhece. Enfim, e aí se formou esse povo novo que somos nós brasileiros, né? Que temos muitas coisas que nos definem como um povo só, como um povo único, mas temos as nossas diferenças aí em relação às regiões do Brasil, em que algumas têm umas características mais parecidas com a mistura dos povos indígenas com os povos portugueses, outras dos povos africanos com os povos portugueses, enfim. Então, ele queria responder à pergunta: quem são os brasileiros, que matrizes nos alimentaram e que traços nos distinguem? E aí, a Isa G. Ferraz resolveu, então, propôs para o Darcy Ribeiro que se fizesse um documentário sobre o livro, exatamente para expandir o conhecimento do livro, que realmente é muito importante e tem tudo a ver com o Brasil de hoje, que a gente está vivendo. Foi um livro escrito em 1995, mas é super atual. E aí, o documentário, ele tem 10 episódios, cada um tem 26 minutos, mas a gente vai estudar a matriz do PAS, do Sebrae, pediu só a primeira parte, né, que é a matriz Tupi, que é o que a gente vai ver aqui. Eu coloquei uma foto da Isa só para vocês terem noção. E o documentário, caso não tenham assistido, a mesma coisa que eu vim falando nos outros vídeos, precisam assistir, tá bom? É importante que vocês tenham esse contato com a obra e aprendam a fazer essa leitura por vocês mesmos, por vocês mesmas. No documentário, a gente tem o Darcy Ribeiro contando, né? Cada episódio, ele vai falar de um tema específico que está no livro, o povo brasileiro. Ele vai falar de uma característica, vamos dizer assim, do povo brasileiro. E aí a gente tem a participação de artistas, de outros intelectuais também, recitando poemas, cantando músicas, trazendo a sua contribuição, a sua visão. Então, vamos direto para a história do documentário, né? Do que o documentário trata. Então, a matriz Tupi vai falar que o Darcy Ribeiro, ele já começa, junto com outros intelectuais, eles já começam nos contando e desmistificando, né? Trazendo essa informação nova, pode ser que alguns de vocês já conheçam, mas eu acredito que a maioria não, que é a ideia de que o Brasil, na verdade, ele não foi descoberto, né, em 1500, ele foi achado em 1500, oficialmente encontrado em 1500, mas, na verdade, já se sabia que o Brasil existia e que aqui já existia uma população antes de 1500. E, inclusive, ele vai dizer que o nome Brasil, ele se deve a algumas cartas que já existiam antes de 1500, entre, enfim, mercadores, exploradores que passaram pela costa brasileira e descobriram que existia essa terra aqui. E nessas cartas eles se referiam a essa terra como Ilha Brasil. Então ele vai dizer que essa ideia de Brasil, na verdade, ela nem vem do pau-brasil, né? Mas vem da ideia de Ilha Brasil. O que é importante que a gente saiba disso, então? Que em 1500 ocorre a descoberta oficial do Brasil, né? Com a chegada das caravelas, Pedro Vaz de Caminha, toda aquela história que a gente já sabe. Mas que, na verdade, já se sabia da existência do Brasil, que não foi um acaso, como a gente aprende, a ideia de que os portugueses estavam querendo chegar na Índia, né, nas Índias, e na verdade chegaram aqui. No começo do documentário a gente já tem uma quebra a essa ideia. E aí o Darcy Ribeiro vai falar para a gente que os nossos antepassados indígenas, os primeiros nativos, os primeiros indígenas do Brasil, eles eram chamados de Brasis, e eles costumam ser classificados, aí todos os povos indígenas, na verdade,
inclusive os povos indígenas da atualidade, eles costumam ser classificados de acordo com a língua, de acordo com o tronco linguístico da qual descende aquela língua específica daquele povo específico. Então, em 1500, a gente tinha mais ou menos entre 1 e 8 milhões de pessoas, 1 e 8 milhões de indígenas, distribuídos por todo o Brasil, né? E aí eu tirei do documentário essas 4 fotos aqui que mostram os 4 troncos linguísticos de onde descendem os povos indígenas que a gente teve ao longo do Brasil e ao longo da formação brasileira e que sobrevivem e resistem até hoje. Então, a gente tem um tronco linguístico macro-G, o Arawak, Caribe e o macro-Tupi. Professora, eu vou ter que decorar essas coisas? Não. Estou só contando para vocês o que tem no documentário, tá? Contextualizando qual é a ideia que o documentário passa e aonde que a gente quer chegar. Só que para fazer isso, primeiro a gente tem que saber o que existe no documentário, né? Então, existiu essa marcha dos tupis-guaranis, né? Ou essa diáspora, essa saída dos tupis-guaranis, que acredita-se que esses primeiros nativos, esses primeiros povos indígenas, saíram da Amazônia e foram cruzando o Brasil mesmo, né? Fizeram essa marcha pelo Brasil, passando pelo Pantanal, pelo Planalto Central e chegando aqui, ó, ao litoral brasileiro. E depois do litoral, eles foram se reorganizando nas outras regiões brasileiras. Então, quando os portugueses chegaram, já existiam entre 1 e 8 milhões de indígenas aqui no Brasil, que já viviam de forma organizada, cada um de acordo com a sua aldeia específica, com o seu povo específico, que a gente vai chamar de tupis-guaranis, todos os indígenas que estavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Só que eles não eram apenas um povo, né? Eram vários povos. Mas que a gente está denominando aqui, que o Darcy Ribeiro está denominando de tupis-guaranis, tá? E aí ele vai dizer uma informação super importante, que é os indígenas viveram aqui, pelo que as evidências antropológicas vão indicar, que os indígenas viveram aqui pelo menos uns 10 mil anos comungando com a natureza, né? Então, as populações indígenas são muito antigas no continente americano, né? E aí, antes de falar de 2 povos indígenas específicos, a gente vai falar de algumas características que têm a ver com a forma de organização dos povos indígenas no geral, né? E especialmente, o que o documentário vai contar para a gente são alguns povos indígenas, os tupinambás, né, na verdade, foram esses primeiros povos com os quais os portugueses tiveram contato quando chegaram aqui. Mais para frente, nos próximos slides, a gente vai falar um pouquinho das características específicas dos tupinambás, mas, na verdade, o que a gente tem são várias características que permeiam todos os povos indígenas, né? E aí cada comunidade específica vai ter as suas características próprias, mas os modos de viver, né, os valores, as formas de se organizar, elas são mais ou menos parecidas. E a gente vai ter coisas muito específicas em cada comunidade, mas, no geral, as formas, os valores que são gerais são esses aqui. Primeiro, a autossuficiência, né? Então, um índio, na força da sua cultura, ele se basta a si mesmo, ele sabe fazer a casa, ele sabe plantar a roça, ele sabe o momento de colher, ele sabe fazer a terra descansar o tempo que precisa, né? Ele sabe reconhecer as plantas e as espécies, né? Tanto a fauna quanto a flora ao seu redor e saber, por exemplo, quais plantas servem de alimento, quais plantas servem de medicamento, quais plantas são venenosas. Então, há uma produção de tudo aquilo que se precisa, né, na vida material, e um reconhecimento de todo o ambiente, né, ao redor. Outra característica importante é que a religiosidade ela não é exercida da maneira como os portugueses trouxeram a religiosidade ocidental europeia, que veio na forma da Igreja Católica.
onde a gente tem uma separação entre a ideia de corpo e alma, né, de corpo e espírito, enfim, daquilo que é material daquilo que é imaterial. Para os indígenas, né, o que o Darcy Ribeiro está contando para a gente no documentário, é que não existe muita separação entre o mundo material, aquele que é visível, que é tangível, e o mundo espiritual. Na verdade, está tudo interligado o tempo inteiro, né? Não existe essa separação rígida que vai existir para o Ocidente, né? Para os povos europeus, especialmente no caso das religiões católicas, da religião católica, por exemplo. Então, os costumes e valores. A gente tem a terra como um bem comum, né? Um bem comum da aldeia. Então, cada família menor, né? Os pais ali com seus filhos, por exemplo, podem ter a sua casa específica ou podem viver em moradias coletivas, né? Em malocas maiores, onde vivem toda uma família, tios, avós, cunhados, sobrinhos, né? Então, pode ter essas duas formas, e aí vai depender, cada povo vai se organizar de uma maneira, mas mesmo que tenha essas residências menores, né, mais unitárias, o que o Darcy Ribeiro está contando para a gente é que a terra é um bem comum para toda a comunidade. Então, a ideia de posse, como a gente tem, a ideia de posse, como a cultura ocidental tem, né, não existia e não existe, na verdade, na maioria das comunidades indígenas, né? Cada um tem sua roça, cada um tem sua casa, que pode ser comunitária ou de uma família específica, mas ninguém é dono da terra. A terra é um bem da coletividade, daquela comunidade que mora ali, inclusive da geração anterior e que vai passar para a próxima geração também. E assim como a terra, o conhecimento também é compartilhado. Então ninguém se apropria do conhecimento para fazer dinheiro, para ter poder político, para se diferenciar como muito mais inteligente que os outros. Não é essa relação que é estabelecida, né? O conhecimento, ele não vira um produto. O conhecimento é algo a ser compartilhado entre todo mundo, que uma pessoa sabe, as outras também podem saber. Então, o chefe, ou o cacique, ou a cacica, é um representante da tradição, da experiência e da cultura daquele povo. Ele é um mediador, mas ele não dá ordens para ninguém. Então, é outra relação mesmo, né? Se respeita aquele cacique, aquela cacica, porque ela é uma representante religiosa também, ela faz uma mediação religiosa ali naquela comunidade, e porque ela tem mais experiência e mais sabedoria, porque ela é mais antiga, né? Porque ela é mais velha, ou ela teve contato durante a vida com pessoas mais velhas, com outros caciques que foram ensinando para ela os saberes mais importantes ali daquele povo. Então, se tem uma relação de respeito em relação a essa pessoa, né? E aí ele vai citar uma coisa que eu achei legal colocar, que é um índio ia achar muito engraçado se outro índio desse uma ordem para ele, né? Isso não tem a ver com a cultura indígena, né? Com os valores indígenas, a ideia de uma hierarquia. A gente está falando aqui de uma coletividade, não estou falando que não existe, por exemplo, que não tem diferença entre o cacique e as outras pessoas. Tem, mas não é uma diferença tão marcada quanto é nas sociedades industrializadas, por exemplo, onde a gente tem as classes sociais de uma maneira muito nítida, onde a gente tem uma hierarquia de poder, e onde a gente tem uma diferença de poder político mesmo muito, muito forte, muito marcada, né? Onde a gente tem a ideia de que um manda e outro obedece, por exemplo, a ideia da ordem, né? Então, vamos lá, os tupinambás. Os tupinambás eram, então, essa população indígena que teve um contato mais direto com os europeus, e os tupinambás, eles iam deixando nomes nos espaços geográficos em que eles iam passando, né? Então, quando os colonizadores chegaram aqui, eles precisaram da população indígena para se localizar, porque se a gente está falando de uma população indígena como o Darcy Ribeiro cita, que já vivia aqui no continente europeu, já vivia no Brasil há mais de 10 mil anos, a gente está falando de toda uma sabedoria de como se movimentar num ambiente que os portugueses não tinham, né? Simplesmente porque esse era um ambiente totalmente desconhecido, né? Que não era habitado pelos colonizadores. Então, eles dependeram muito desses conhecimentos dos indígenas
que foram deixando nomes para montanhas, né, sabendo se localizar na floresta, né, que a gente não tem a ideia de rua igual a gente tem, né, não tem esse endereço fixo, mas existe uma forma de se organizar que é se lembrando de certas características que vão diferenciar as direções geográficas, por exemplo, né? E esse é um conhecimento que, se você não tiver vivenciado, não se tem. Então, o Darcy Ribeiro vai destacar isso. Quando os portugueses chegaram, eles já encontraram toda uma forma de organização aqui, que eles não tinham e da qual eles dependeram, inclusive para realmente explorar as populações que já estavam aqui. Então, os tupinambás, eles acreditavam num paraíso, né? Eles acreditavam na ideia de vida após a morte, e o paraíso chamava Ajupiá. E a ideia de paraíso era de um jardim de sapucaias, eu coloquei aqui a fotinho da planta sapucaia, né, da árvore, feito de cantos e danças. E talvez uma das características mais importantes dos tupinambás é que eles eram povos guerreiros, né? Então, as aldeias. O documentário vai dizer que as aldeias eram compostas de 4 a 8 malocas, medindo às vezes mais de 100 metros de comprimento cada uma. Então tem essa, olha aqui ó, a diferença do tamanho das pessoas, né, para o tamanho da habitação. E o documentário vai dizer que em uma maloca poderiam morar até 600 pessoas. Então, a gente tem a ideia de ausência de furtos, porque a noção de coletividade é muito forte, né? Então, mesmo que as pessoas tivessem alguns bens pessoais, existe a noção do que é coletivo, aquilo que é necessário para a sobrevivência da comunidade, não é de uma pessoa sozinha. A noção de propriedade é bem diferente dessa da propriedade privada que a gente vai ter em sociedades industrializadas, né? Sociedades ocidentalizadas também. Então, a ideia de aprender com os mais velhos, que nós falamos em relação aos caciques, né? O documentário fala um pouco sobre a vida sexual, como é que era, então havia muita grande liberdade sexual, né? A ideia de fim de casamento, né? De divórcio, né? Que a gente fala, que é uma ideia que depois, com a chegada da Igreja Católica, por exemplo, ela foi condenar, né? Porque o divórcio é uma coisa não aceita pela Igreja Católica, né? E o documentário vai dizer também, tem vários antropólogos com vários estudos, inclusive em relação aos indígenas brasileiros e aos indígenas estadunidenses, por exemplo, os povos nativos dos Estados Unidos, em que a homossexualidade era comum, né? Não era um tabu como é hoje, e por isso não precisava ser um segredo, né? Era algo realmente bastante comum e foi exatamente a chegada dos portugueses que trouxe toda uma moral específica, religiosa, que, enfim, fez da homossexualidade uma questão. Para os indígenas não era, né? Para os nativos, os primeiros nativos não era. Então, a gente não tinha também a ideia de separação entre trabalho e arte, né? Essa ideia do tempo do trabalho, do tempo para a diversão, tem super a ver com as sociedades industrializadas, né? Com as sociedades onde é preciso vender a sua força de trabalho para conseguir os meios de sobrevivência naquela sociedade, no nosso caso, o dinheiro, né? E aí, por isso, a gente vai ter grandes jornadas de trabalho, enfim, toda uma outra lógica, que, no final das contas, uma das coisas mais importantes da gente pensar no documentário é como a gente está falando de uma outra lógica de viver, de enxergar o mundo, de se organizar, né? Que a gente não vai colocar nem como melhor, nem como pior do que a forma que a gente tem hoje na nossa sociedade. Mas é uma forma válida, legítima, que a gente precisa conhecer, né? Então, tinha a divisão de tarefas de acordo com o gênero, e a vida social, ela era permeada por poesia, música, dança, vinho, e a mais honrada atividade era a guerra. Como eu falei, os tupinambás eram povos guerreiros, né? Então, entre si, a convivência era pacífica e amigável, mas com outras aldeias, com seus inimigos, né? Na hora da guerra, eles eram implacáveis. Então, a guerra, ela está ligada
para os povos tupinambá, ela estava ligada à expansão de territórios, né? E a festa acontecia após as guerras, para restabelecer a ordem e como uma forma de celebração mesmo do fim de uma guerra. Então aqui a gente tem uma gravura que ilustra como é que eram as batalhas. Então vocês podem ver aqui a quantidade, né, de indígenas, enfim, a forma de organização aqui deles. E os tupinambás, existe muita polêmica, né, em relação a esse assunto. Eram povos onde onde a antropofagia acontecia. O que é antropofagia, né? A ideia de comer, né, pessoas, de comer os inimigos. Então, o que acontecia era uma antropofagia ritual, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que o documentário fala também. Mas a gente já pode pensar que a principal ideia ligada ao conceito de antropofagia é que se podia matar e comer o prisioneiro porque ele também matou gente do meu povo e porque os amigos, os parentes, enfim, a população do povo dele, do prisioneiro, poderiam muito bem vingar a sua morte. Então, é a ideia de uma ética de guerra muito específica desse povo. Então, a guerra também se fazia no mar, com frotas compostas de até 120 canoas que andavam. O documentário vai dizer que em poucos dias eles conseguiam percorrer longas distâncias e são conhecidos, tupinambás, ficaram conhecidos pelas técnicas bélicas impressionantes, como, por exemplo, acertar o olho de um pássaro em voo. Pensa a precisão dessa flecha. Para acertar um olho de um pássaro enquanto ele está voando, né? Muito preciso. Então, os prisioneiros de guerra eram sacrificados e comidos, e esse era o momento máximo para a aldeia, né? Tudo girava em torno da guerra, em torno das festas que aconteciam com o final de alguma guerra, de algum conflito, de uma batalha, né? Aqui a gente tem imagens do documentário, de momentos aí dessa celebração em que acontecia o ritual antropofágico, né? Então, o ritual antropofágico era um tipo de festa que durava mais de um dia, com vários momentos, né? Com celebração da vitória, com exibição do prisioneiro, que também comemorava junto com os seus inimigos, né? Aqueles que mantinham ele como prisioneiro. Então, eu não vou entrar muito nesses detalhes para o vídeo não ficar muito longo, mas tudo isso tá bem descrito lá no documentário, e prestando atenção a gente consegue entender a lógica por trás da ideia de do ritual antropofágico dos tupinambás. E aí, além de falar dos tupinambás, no documentário, Darcy Ribeiro também vai falar dos caiapós, né, que é um povo que ele também estudou enquanto antropólogo. Ele viveu junto com os caiapós alguns meses, né? E para entender como eles se organizam, enfim, estudar mesmo, né? Seus costumes, sua forma de organização, sua forma de vida, de se entender e de estar no mundo. Então, os indígenas caiapós, eles que chamam a si mesmos de caapó, né? Ca tem a ver com mata e pó tem a ver com morador, então eles se definem como os povos da floresta. E são os indígenas mais parecidos com os tupinambá da costa brasileira, segundo o Darcy Ribeiro. O Darcy estava interessado em entender como nós herdamos a sobrevivência aqui nos trópicos, e por isso ele foi estudar e conviver com os caiapós, né? Que a gente tem a foto de um indígena caiapó. A língua falada pelos caiapó pertence à família linguística G, do tronco macro-G. Eles se dividem hoje em 7 subgrupos, que estão localizados entre o Mato Grosso e o Pará, numa região de floresta. Então, eles se estendem do Mato Grosso até o Pará. Esse é um dos líderes indígenas caiapós mais conhecidos, né, o cacique Raoni, inclusive conhecido internacionalmente, né, em 2019 ele fez uma viagem para a França, enfim, ele está sempre viajando e falando e praticando ativismo mesmo em outros países, pela luta e pela preservação dos povos amazônicos, dos povos de floresta, dos povos indígenas, né? Isso no lábio dele, caso vocês tenham curiosidade e não conheçam, é o botoque, né?
se chama botó, que é um adorno que é usado por grandes oradores e grandes guerreiros de uma etnia, de uma cultura. E aí o Darcy Ribeiro vai contar para a gente que entre os Kayapós existia um indígena chamado Anancapuru, que foi o que ele mais conversou, foi o que mais contou para ele os costumes dos povos Kayapós, e aí o Darcy Ribeiro vai dizer que o Anancapuru é uma das pessoas mais inteligentes que ele já conheceu, porque ele soube contar para ele, só de cabeça, né? Só de memória, porque tem alguns povos indígenas onde a expressão escrita, né, a expressão por meio de símbolos, de outras grafias escritas, de desenhos, enfim, ela quase não existe. E de novo, vai depender de povo para povo, e eu não vou entrar nesse mérito com vocês aqui agora, mas a oralidade também é uma característica que a gente podia ter destacado lá no começo, homogênea, mais ou menos homogênea entre os povos indígenas como um todo, né? A importância da oralidade, de se contar, do conhecimento, dos saberes serem transmitidos através da fala, né? E não da escrita. A escrita é uma coisa que as sociedades ocidentais, industrializadas, valorizam muito, mas que entre os indígenas não é uma das principais características deles, não. Então, o Anancapuru ditou uma genealogia de 1.100 nomes, né, para o Darcy Ribeiro fazer esse registro aqui do parentesco, né, fazer essa genealogia mesmo dos indígenas Kayapó naquela aldeia que ele estava. Então, o Darcy Ribeiro vai dizer para a gente que os Kayapó são os Tupinambá de 500 anos depois, mudados radicalmente no tempo. E aí, o que a gente pode pensar através dessa frase é que a gente vai ter permanências, né, e rupturas entre os Tupinambá, que são o povo indígena com os quais os colonizadores tiveram contato ao explorar aqui, né, ao invadir o Brasil, que seria o Brasil depois. Mas a gente tem também algumas permanências, né, alguns costumes que foram sendo passados mesmo de geração em geração, em que chegaram até os Kayapós, por exemplo. E aí, por último, vai se dizer no comentário que a gente tem várias heranças indígenas importantes, né? O conhecimento de plantas, né? A forma de nos relacionarmos com o mundo, mas que gêneros alimentícios, enfim, mas que a herança indígena mais importante, e isso o documentário é de 2000, né? Dos anos 2000. Eu acho que tem super a ver, assim, está super atual com o momento que a gente está vivendo agora no Brasil, né? Com o meio ambiente sofrendo muito mesmo por ação humana, né? Por negligência e por crimes ambientais cometidos por nós, seres humanos, não indígenas, né? Então, a herança indígena mais importante, talvez, para a gente olhar, é a forma de se relacionar com a natureza de uma maneira integrada, respeitando a natureza, respeitando o meio ambiente, né? Como o Darcy Ribeiro falou, os indígenas estão aí há mais de 10 mil anos, nessa região, né? Sobrevivendo esse tempo todo. E estavam, assim, sem a interferência dos povos portugueses, né? Que chegaram com outros valores, e entre esses valores está o de se relacionar com a natureza a partir de uma ideia de exploração daquilo que a natureza pode oferecer, daquilo que o meio ambiente pode oferecer, e uma exploração muitas vezes sem limite, né? Visando só um lucro, só uma produção que não se preocupa em preservar o que já existe, especialmente para as gerações futuras, que é um pensamento que os indígenas eles não fazem muito essa distinção, né? E eles não têm essa forma egoísta mesmo que a gente tem de pensar, que é nos colocarmos como o centro, como a geração sempre mais importante, não se importando com as gerações futuras. Então, essa seria uma das heranças mais importantes, né, indígenas para nós. E eu coloquei aqui um panorama para a gente pensar os indígenas no Brasil hoje. Então, hoje a gente tem hoje, 2021, a gente tem mais de 250 povos indígenas vivendo no Brasil,
povos indígenas brasileiros, presentes em quase todos os estados brasileiros, falando 160 línguas e dialetos. Aqui no DF, a gente tem uma terra indígena que é o Santuário dos Pajés, que fica na região do Noroeste, e volta e meia aparece aí nos noticiários por conta do conflito da terra entre empresas imobiliárias, empresas da construção civil e os indígenas, porque é uma terra que é muito valorizada pela localização dela, aqui no Noroeste, né? E, enfim, existe toda uma luta até judicial aí correndo há muito tempo. Uma coisa importante para a gente pensar que pode cair na prova de vocês é a questão da demarcação de terras, que ainda é um problema para a população indígena brasileira, né? A gente tem cotidianamente muitos conflitos entre garimpeiros, fazendeiros e povos indígenas. Outros direitos também, outras questões importantes, são o reconhecimento de direitos de integração ou de isolamento para aqueles povos que não têm interesse em se integrar um pouco mais ao restante da sociedade brasileira. Um combate à desinformação e ao preconceito entre quem é indígena e quem não é, né? O que é ser indígena hoje, que não é o mesmo indígena de 1500, de forma alguma, mas que nem por isso deixa de ser indígena, né? Vamos ver se em outro vídeo mais para frente a gente consegue discutir essas questões. Enfim, luta por direitos mesmo, como brasileiros que são, né? Então, recapitulando, aqui os pontos importantes que para vocês pensarem para a prova do PAS, que podem vir a cair. A gente tem, então, com essa obra, a gente pode pensar em permanências e rupturas, né? Então, os povos tupinambás de 1500, os povos tupinambás que viveram aqui no século XVI, né? A partir de 1500, e as rupturas, né? Os povos caiapós, que ainda têm alguns costumes parecidos com os tupinambás, por exemplo, mas que 500 anos depois se modificaram, como todas as populações, como todas as sociedades se modificam, né? Um processo natural. A gente é uma forma de preconceito, uma forma de desinformação, a gente ter a imagem do indígena na nossa cabeça, aquele lá do descobrimento do Brasil, né? Da época da colonização. Não é porque o indígena não tem mais aquela forma, né, que ele tinha nessa época, que ele deixa de ser indígena. Não é essa a questão, não é isso que caracteriza uma pessoa enquanto indígena, enquanto não indígena, né? Então, essas frases preconceituosas aí do senso comum de eu nunca vi indígena de caminhonete, nunca vi indígena de iPhone, eu nunca vi... são frases para a gente pensar no momento oportuno aí, com mais tempo, quem sabe ter uma conversa sobre isso. Mas, enfim, pontos importantes: permanências e rupturas, mudanças e desigualdades nas formações históricas. Então, a gente pode pensar os indígenas ontem e os indígenas hoje no Brasil. Aspectos específicos da formação populacional no Brasil. Então, a mestiçagem, que é uma coisa que característica nós como povo brasileiro, né? A ideia do Darcy Ribeiro de que nós somos um povo novo, né? E que é exatamente a mestiçagem, a mistura entre as diferentes, não a mestiçagem em si, mas a ideia de uma mistura entre povos diferentes, que criou um povo novo, que é caracterizado exatamente por essa diversidade cultural que o formou, que o forma ainda hoje, que está presente na sociedade brasileira, mas que nos faz também brasileiros, apesar de todas as diferenças de região, enfim. A gente tem uma identidade específica como brasileiro, como um povo só. E, enfim, a formação brasileira, para o Darcy Ribeiro, aspecto importante, ela foi permeada de conflitos e de violências, né? Não foi um processo pacífico. Então, a colonização não foi um processo pacífico, e os indígenas apresentaram, sim, resistência, como apresentam até hoje as injustiças que sofrem ao processo de colonização, né? Não foi algo simples, onde não houve resistência, não foi algo pacífico. Os tupinambás, por exemplo, estão aí como exemplo, eram povos guerreiros. Então, a gente já pode imaginar todas as guerras que aconteceram na época da colonização, nos primeiros contatos, né?
Então, o tema do documentário é a vida e a organização indígena no período pré-colonização e pré-ocidentalização. Então, os tupinambás, como é que era a vida dessa população antes da chegada da colonização, antes da chegada dos portugueses, e com eles do mundo ocidental, né, e dos valores do mundo ocidental, dos valores de um capitalismo que estava ali em pleno vapor, né, ou começando a se organizar para surgir depois com a Revolução Industrial no século XVIII, né? Então, nós somos fruto dessas três matrizes, como eu falei lá no início. E uma coisa interessante também é a ideia da gente pensar que tem uma metodologia de pesquisa, tem um fazer científico, né? O Darcy Ribeiro, ele conta para a gente, como antropólogo, como é que foi a questão da etnografia, né? Que um tipo de pesquisa, uma forma de realizar pesquisa, que é você se inserir naquele grupo social que você vai estudar, e não necessariamente precisa ser um grupo social muito diferente daquele que você vê no seu cotidiano, né? Mas, enfim, o pesquisador ele vai se inserir naquele grupo social, conviver com ele durante um tempo suficiente para que ele consiga entender as nuances, todos os aspectos daquela cultura, né? Todos os costumes, toda a forma de organização daquele povo, daquela cultura. Então, o Darcy Ribeiro, por exemplo, utilizou entrevista, observação e pesquisa de campo, que são técnicas, né, de pesquisa que a gente tem. E aí, de novo, como eu falei lá nos outros vídeos, a gente tem também essa ideia de tipos de conhecimentos diferentes conversando aí, né? Tudo isso que eu pude contar para vocês, que o documentário pôde contar para vocês, que o livro que o Darcy Ribeiro escreveu conta, é fruto de pesquisa, de estudo, né? De ouvir também a população indígena, de entender, de tentar se colocar no lugar de um indígena, para entender como funciona a sua cultura, como funcionava, por exemplo, o ritual antropofágico. Se a gente for olhar com etnocentrismo, aqui, colocando os nossos valores, da nossa cultura, nossa forma de pensar hoje, em relação aos valores dessa cultura específica, né, num tempo específico, a gente vai pensar, meu Deus, que horror, e enfim, e a ideia não é essa, não é ir por esse lado, não é discutir isso, né? O que o Darcy está comentando, está contando para a gente no documentário e contou no livro, é a cultura como ela é e todos os sentidos que permeiam aqueles atos, aquelas práticas que fazem sentido para aquela cultura, que para outras culturas provavelmente não vai fazer, enfim, e daí a gente já começa um outro assunto, tá? Bom, e eu vou colocar aqui embaixo também algumas referências para vocês que se interessaram pelo assunto e gostariam de saber mais sobre esses povos indígenas, sobre esses mais de 200 povos indígenas que eu falei que existem hoje no Brasil, né? A gente tem aqui alguns sites, a gente teve o Falas da Terra, que foi exibido na Globo em abril, que trouxe depoimentos muito importantes de líderes de várias etnias diferentes, né? Enfim, vou colocar as referências aqui e aí vocês depois, com calma, quem se interessar pode dar uma olhadinha para conhecer um pouco mais sobre os indígenas hoje, beleza? É isso, espero ajudar. Bons estudos e até a próxima. Qualquer coisa, comentem aqui, eu estou aberta a diálogos, né? Curtam o vídeo se tiverem gostado. Um abraço.